Para começarmos o programa deste domingo, vamos ver como foi a vitória do Coritiba ontem. 1-0 contra a equipe do Vila. O Nicolas França acompanhou. Veja aí. Olá, Osmar Antônio, foi no sufoco, mas o Coritiba conseguiu largar com uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, 1-0 para cima do campeão goiano, o Vila Nova, neste sábado, aqui no Couto Pereira, premiando um ótimo comparecimento do torcedor ao viver de mais de 28 mil pessoas após uma mobilização que foi criada com promoção de ingressos, promoção nos alimentos, na cerveja, tentando puxar o torcedor para o lado da equipe. É claro que a torcida estava meio ressabiada com as eliminações na Copa do Brasil, no Campeonato Paranaense, mas deu um voto de confiança, compareceu e apoiou o tempo inteiro. Até dava para perceber alguns mais impacientes se preparando para vaiar o time caso o placar ficasse no 0-0, porém, um dos últimos lances da partida veio o pênalti. O árbitro ainda precisou ir no VAR antes de assinalar um toque de mão do zagueiro do Vila Nova, e aí o Josué bateu para desafogar o Couto Pereira, fazer esta mobilização ter valido a pena e prosseguir, né? Quem sabe aí pro próximo jogo em casa, na terceira rodada, será contra o Novo Horizontino, dependendo também do que fizer o Coritiba na segunda rodada da competição, quando enfrenta a Chapecoense fora de casa. Foi um jogo que começou com muita intensidade por parte do Coxa, tentando marcar forte, pressionar o adversário, roubar bolas no campo de ataque, né? Aproveitando também o clima criado no estádio, e assim parecia que o gol poderia sair ali já nos primeiros minutos, na melhor chance, um cruzamento numa cobrança de escanteio do Josué, lateral direito Alex Silva, um dos estreantes da tarde, assim como o Zeca do outro lado. Ele cabeceou, a bola passou muito perto da trave direita. Depois o Vila Nova conseguiu encaixar um pouquinho melhor a marcação, já ficou mais difícil para o Coritiba se aproximar com o perigo do gol. O Vila tentou algumas escapadas nos contra-ataques que não concluiu tão bem, e mais para o final da primeira etapa veio a melhor chance do Coritiba numa jogada do Lucas Ronier. Pela esquerda ele cruzou o Gustavo Coutinho, escolhido para ser o centroavante titular, com o De La Torre no banco de reservas. Ele girou e bateu para uma defesaça do goleiro House. No primeiro tempo não aconteceu muita coisa além disso. Na segunda etapa foi aumentando o volume de jogo do Coritiba. Muitas bolas cruzadas, muitos escanteios, porém sem conseguir as finalizações assim que levassem tanto perigo. E aí o Vila Nova foi se defendendo, demonstrando muita competência também para fazer isso. É um time que no seu histórico na temporada tem poucos gols sofridos, apostou, né, em levar um 0-0 para sua casa na abertura do campeonato. Não contava que no finalzinho do jogo, né, também após substituições feitas pelas equipes, tivesse o lance que originou o pênalti. E aí o Coritiba tinha mudado, por exemplo, o Carlos de Pena, meio uruguaio, que é o principal reforço para a Série B, começou no banco de reservas. Ele não jogava oficialmente, né, desde novembro do ano passado com a camisa do Bahia, e aos poucos a expectativa é que melhore o seu ritmo e possa ser titular. Ele entrou pelo lado esquerdo, né, até jogando junto com o Josué, né, os dois disputam uma posição no meio de campo, mas na emergência de buscar o resultado, os dois estiveram lado a lado. E dois atletas que entraram no segundo tempo, o Juan Assis e o Giovânia, que fizeram a jogada que resultou no pênalti. Depois do árbitro consultar o VAR, ele apontou já nos acréscimos, e o meia português Josué tinha feito um bom jogo. Ele aproveitou ali para bater com toda a calma, tranquilidade e categoria que o momento pedia para fazer 1-0, desafogar o Couto Pereira, fazer o Coxa largar com essa vitória importantíssima na Série B do Campeonato Brasileiro. Próximo desafio é no sábado da semana que vem contra a Chapecoense. Agora fora de casa, na estreia do gramado sintético da Chape. Coritiba, aliás, tem um gramado sintético no seu CT e vai aproveitar para fazer lá os treinamentos desta semana. A torcida, que compareceu em ótimo número, festejou assim com o time como se fosse um título, devido às circunstâncias de muita emoção. Essa vitória por 1-0 já está esperando para voltar ao Couto Pereira, né? Quem sabe um embalo entre time e torcida numa campanha na Série B, e o próximo jogo aqui será contra o Novo Horizontino na terceira rodada. Osmar. Correto, muito obrigado, Nicolas França. Bonita festa ontem da torcida no estádio Major Antônio Couto Pereira, hein? 28 mil torcedores. Já já nossos comentaristas vão falar a respeito do jogo, de tudo que o Coritiba fez e o que precisa melhorar de agora em diante dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. O Irapitã Costa, o Coritiba fez um bom jogo ou um jogo razoável, pelo que falou ali o Nicolas França? Eu não gostei. Diria que foi razoável, considerando a seguinte questão, Osmar. Teve posse de bola,
né? Foi 70-30, finalizou muito mais que o adversário, mas conseguiu a vitória com aquela boa dose de sorte, né? Ali no finalzinho, aquele chute até despretensioso que tem um leve desvio e vai na mão do zagueiro da equipe do Vila Nova. O Vila Nova me decepcionou demais, porque imaginava que o campeão goiano viria para, pelo menos, né, tentar fazer um jogo de igual para igual, mas não foi o que aconteceu. O Vila Nova se postou na defesa, jogou pela famosa uma bola, mas não encaixou um contragolpe sequer, né? Foram 2 finalizações apenas, né? 6 finalizações, mas nenhuma na direção do gol. Enquanto que o Curitiba, que finalizou 14 vezes, teve 2 chutes apenas na direção do gol da equipe do Vila Nova. Então, assim, foi um jogo, ao meu ver, muito pobre de ideias. Mostra que o Curitiba vai ter dificuldade ao se deparar com equipes retrancadas, porque em determinado momento... Não teve evolução, então, do Campeonato Paranaense para cá? Não vi absolutamente nada de diferente. Bola alçada, bola alçada, bola alçada, em especial no segundo tempo, e nada diferente disso. O que você acha que o time tem que melhorar, Iraptan Costa, para a sequência do campeonato? Olha, eu acho que ainda faltam algumas peças, né? Faltam algumas peças. O Curitiba apresentou algumas novidades, né? O Garoto na zaga, os 2 laterais, né? O Alex Silva e o Zeca, mas ainda acho muito pouco para aquilo que é o grande objetivo, né? Que é você estar nas primeiras colocações e você brigar diretamente pelo acesso. Vejo o Curitiba, sim, como um candidato potencial para brigar, até porque, né, larga com vitória, é uma equipe de tradição, mas à exceção desse chute do Coutinho, logo no primeiro tempo, e depois o lance de penalidade, né, que acaba sendo convertido pelo Josué, Curitiba não produziu mais nada. Nada, não levou perigo. O goleiro adversário fez só essa defesa. Teve esse lance até curioso, né? Porque foi num arremesso manual. O goleiro até vai na bola, não precisava, né? Porque se a bola entra do arremesso manual, não acontece nada, né? É um tiro livre indireto, não seria gol. O Daniel, deixa eu ver, Daniel Gonçalves está dizendo que o Curitiba precisa contratar atacante, Iraptan Costa. Pô, mas ele já contratou quantos? Né? Ele está com o De La Torre, que ficou no banco. O Coutinho foi titular. O Nicolas Careca. Titular. São todos atacantes, né? Então, se você precisa Atacante, assim, aquele atacante. Não, mas são atacantes padrão Série B. Né? Porque se esses aí não servem, né, você vai ter que... Para você contratar, você tem que dispensar. Né? Eu vejo da seguinte forma: você não pode só enchendo a prateleira. Os atacantes, sim, foram contratados. O que eu acho que falta ao Curitiba, às vezes, é um pouquinho mais de organização no meio-campo, de proposta de jogo, de aproximação, de jogadas combinadas que os treinadores normalmente falam, que é o apoio do lateral, o deslocamento do meia, a aproximação de um extrema, né, que você possa triangular e, a partir de uma triangulação, encontrar os espaços. O lance do Curitiba, né, um chute ali até despretensioso, ali quase da entrada da área, e que acaba, né, tendo a defesa na mão do zagueiro, pênalti marcado pelo VAR, né, porque no campo de jogo o árbitro não deu. E aí o VAR detecta, né, que o jogador realmente estava com o braço descolado do corpo, há um desvio e a bola bate na mão, é pênalti, né, na regra atual, né? Se fosse lá atrás, né, quando a gente falava que era um lance interpretativo de intenção ou não intenção, talvez passasse batido. Hoje é pênalti, né? Pênalti confirmado, e o Josué bate muito bem, né? Bate com categoria, não dando nenhuma chance de defesa para o goleiro. É isso aí, né? E 28 mil torcedores no estádio. Essa foi uma festa bonita da torcida, né? É impacto, né? Impacto porque o Curitiba precisa disso, né? O Curitiba, se quiser buscar o acesso, ele vai ter que contar com esse apoio durante todo o campeonato. Mas para isso ele precisa trazer o torcedor para o seu lado. E para trazer o torcedor para o seu lado, ele não pode ficar assim tão desconectado, né, de ideias, de proposta de jogo. Não pode viver só de chuveirinho, só de levantamento na área.
Tempo Extra. Oferecimento Raiseg Portaria Remota. Gongra Multimarcas. Ótica Felicitar. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só Coral. Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Super Paulista, o mercado da sua família. Sicredi, ter Sicredi é ter com quem contar. UpLab Laboratório.